Ora, viva pessoal, boa noite, já estamos no ar. Hoje, sexta-feira, trouxemos aqui o nosso tema, como já estava previsto. Hoje vamos falar sobre criminalidade e prostituição em Angola, as causas e as consequências. É sabido que o mundo de hoje, principalmente no nosso país, nós estamos a ver muitos jovens a se inclinarem para o mundo da criminalidade, muitas jovens a se tornarem prostitutas. E para falarmos sobre este assunto, temos conosco Adson Kikongo. Falei correto, né? Adson Kikongo, para fazer análise das causas e consequências da criminalidade em Angola. Mas antes disso, eu preciso vos dizer que essa minha disposição não é à toa. Eu estou assim bem disposto porque eu fechei uma parceria muito importante que é com os Begas da Tia Lu. Se você tiver com fome, se você quiser agradar alguém, basta fazer uma encomenda, um pedido para os Begas da Tia Lu, que são alimentos com muita proteína. Estamos a falar de hambúrguer. Já não se fazem hambúrgueres bons como os da Tia Lu. Se você quiser hambúrgueres bons como o da Tia Lu, basta te dirigires até a rua 13 do Patriota, descer em direção à rua da polícia, da esquadra da polícia, e perguntar pelo local que é Begas da Tia Lu, ou ainda ligar para o número 947 11 38 23. Então, sem mais delongas, eu vou fazer já aqui uma pergunta ao meu convidado, para dizer também boa noite, Adson Kikongo. Boa noite, Geraldo. Boa noite, pessoal que está a ver. Adson Kikongo é o meu nome. Também conhecido por Mateus Manuel Domingos. Boa. Então, para começarmos já o nosso tema, eu vou perguntar para ti, na verdade, o que é que vai ser considerado como um crime? O que é um crime? Bem, do ponto de vista da criminologia, não é? O crime é entendido como sendo um fenômeno ou um comportamento que tem incidência massiva, incidência aflitiva, persistência espaço-temporal e inequívoco consenso da sua etiologia. Isso é crime do ponto de vista da criminologia. E também há a definição do ponto de vista do direito penal, que entende como sendo uma ação ou omissão, não é? Ilícita, típica e culpável. Bom, entendemos aqui a definição sobre crime e nós basicamente o que nós vimos nos nossos dias é pessoas a definirem atitudes como crime sem saberem exatamente o que é, do ponto de vista do Código Penal e do ponto de vista criminológico. Então, como é que tu encaras como é que se diz isso aí? A criminalidade no nosso cotidiano, no nosso país. Quais são os fatores que estão na base da criminalidade em Angola? Bem, a criminalidade em Angola eu encaro como sendo um problema extremamente grave, na medida em que assola, não é, todas as camadas da sociedade angolana e tem graves consequências para aquilo que é o bom funcionamento social, não é? Uma sociedade, um país com uma taxa de criminalidade muito elevada acaba por causar aquilo que o sociólogo alemão Émile Durkheim chamou de anomia, ou seja, o sociólogo francês Émile Durkheim chamou de anomia, que é a ausência de leis, não a ausência de leis literalmente, mas sim no sentido de que as leis não têm funcionalidade, não é? A sua funcionalidade é prevenir crimes, então acaba não prevenindo e quando isso acontece estamos perante ao estado de anomia. Então quer dizer que um Estado sem lei é um Estado que vai estar repleto de crimes? Certamente. Um Estado sem lei é um Estado selvagem, é um Estado no qual vigora a selvageria. E nunca existiu nenhum Estado sem lei, nunca existiu nenhum Estado sem lei. Nem mesmo no tempo de Jesus? Não.
desde os primórdios da humanidade, sempre existiu regras, leis, normas que regulavam os homens em sociedade, até os supostos homens primitivos, que eu não considero muito primitivo, mas pronto, é uma outra discussão. Certo. Também tinham regras que vigoravam e que os mantinham no melhor caminho possível, naquilo que é o respeito ao outro, o respeito ao que é do outro. Mas o que é que leva então um indivíduo a descumprir as leis? Né? Se a lei serve para proteger as pessoas, por que alguém do nada determina que vai ser um fora da lei? Alguém vai extrapolar as leis e passar a fazer coisas que não estão aprovadas no Código Penal ou de acordo com a criminologia? Bem, para responder essa pergunta que é extremamente profunda, existem vários campos que podemos recorrer para responder essa pergunta. Em criminologia ou em ciências criminais, se assim for melhor, nós dizemos que o homem é um ser biopsico-social, o que significa que devemos analisar as motivações do seu comportamento e as causas do seu comportamento do ponto de vista biológico, psicológico e social. E, não obstante a isso, quando falamos de social, automaticamente engloba também o cultural, não é? Porque a cultura explica muito bem certos comportamentos que determinados indivíduos inseridos num determinado território manifestam em sociedade. Entretanto, do ponto de vista biológico, esse indivíduo que comete crime pode ter algum tipo de predisposição genética para cometer esse crime. Do ponto de vista psicológico, temos aquilo que são os transtornos, não é? Os transtornos psicológicos que acabam por determinar a conduta do indivíduo, motivam o indivíduo a ter esses comportamentos desviantes e delinquentes. Do ponto de vista social, são essas questões que nós sempre falamos, que é o desemprego, que é a má distribuição do erário público, das rendas de uma determinada nação, não é? E muitos outros. Então quer dizer que alguém pode nascer com, sei lá, fenotipo ou biotipo para cometer crimes, é isso que estás a dizer? Não, exatamente. Nesse caso, do ponto de vista biológico, né? Sim, do ponto de vista biológico, ou seja, eu estava a tentar dizer que existem indivíduos, que têm predisposição genética para comportamentos desviantes e criminosos. Não que haja uma condição biológica. Aí estaria a concordar com a teoria de César Lombroso, que fala sobre o homem delinquente. Ele acredita que há homens que nascem delinquentes. Isso não existe. O homem não nasce nada, mas há predisposições genéticas para certos comportamentos desviantes e criminosos. Boa. Então, o homem não nasce nada, é o que tu disseste. Certo. E a vivência do mesmo homem é que vai lhe tornar depois com esses comportamentos criminosos. Indubitavelmente, dependendo daquilo que é o meio, o ambiente em que o indivíduo se desenvolve. Daí que em criminologia desenvolvimental nós primamos muito por estudar como os indivíduos se desenvolvem, como é o processo desenvolvimental de cada indivíduo até chegar nesse momento em que ele decide ser um indivíduo criminoso ou com comportamentos desviantes permanentes ou frequentes. Então, conversava eu com alguém que dizia que normalmente não é o meio, mas é como essa pessoa vai ser criada. Nesse caso, se, por exemplo, os meus pais forem religiosos e eu viver num meio de delinquentes, qual é a minha probabilidade de me tornar delinquente neste ambiente? A probabilidade é, diríamos, de 50% de chance, dependendo, não é, daquilo que é a educação, ou seja, a influência que cada aprendizagem tem sobre ti. Porque há indivíduos que são bem educados em casa, não há nada que reclamar, pais atenciosos e tudo mais, mas acabam por enveredar para caminhos não muito certos. Certo. Entretanto, isso vai depender muito de qual dos lados terá
maior influência. Tu podes ir sempre para a igreja, mas os amigos que tu convives com eles não são pessoas muito sensatas e muito corretas. Entretanto, aquelas pessoas podem ter maior influência sobre ti. Então, vamos aqui ver, porque indo um pouco para a nossa realidade, né, que é o nosso objetivo, em Angola, Sambizanga, Rangel, mais o que? Sambizanga, Rangel, Cacoaco, Malué, Caviana, são bairros ou municípios que a delinquência está no seu pico, está no auge. Sim. E dentro desses municípios nós podemos dizer que existem famílias decentes. Certo. Mas essas mesmas famílias decentes muitas das vezes acabam por gerar também filhos com comportamentos desviados. Certo. Daí que eu falei do ambiente. O ambiente é um elemento extremamente importante e decisório para o desenvolver de qualquer indivíduo. E quando falamos de ambiente, falamos só da família, falamos da sociedade, da comunidade em geral. Ok. E dizer que o ambiente determina o que o indivíduo pode se tornar na maior parte dos casos. Para tu teres um indivíduo delinquente, não basta ter predisposição genética, não basta ter transtornos psicológicos. Estamos a falar, por exemplo, da psicopatia, ou alguns preferem chamar de sociopatia. Não basta. Também é importante que haja um ambiente familiar, eu diria, disfuncional, não é? E desestruturado, e a sociedade em si, que ele frequenta, a comunidade, também desestruturada e disfuncional. Aí tem um ambiente propício para qualquer pessoa, até que não tem predisposições biológicas, nem transtorno de personalidade, enveredar para o caminho criminal. Falou agora sobre a desestruturação da própria família, que também acaba por ser um fator. Isso de alguma forma tem muito peso perante aquelas pessoas de baixa renda. Tem muito peso, porque normalmente pessoas de baixa renda, a sua família também são famílias que passaram por problemas e vivem assim, pai aqui, mãe ali, filho ali e tudo mais, e acaba por aumentar as chances de alguém se tornar delinquente. Mas na raiz nós vamos começar a notar que alguém está se tornando delinquente. De que forma? Quais são os sinais? Porque nós temos as nossas mães, e as nossas mães têm a tendência de, não sei se ignorar ou perceber tarde as coisas. Existem alguns sinais que nos levam a entender que essa pessoa já está no caminho da delinquência, ou se desviar para a delinquência? Existe. Certamente, porque... Roubar 50 da mãe. Sim, é um sinal. Mas sinal. não é só minha mãe, tipo, só Claro, tirei, eu claro. empréstimo. Eu costumo dizer que lá na academia com os meus colegas, já mandar um abraço para todos eles, que a corrupção, que também é um crime, começa em casa. Quando tu te dão 100 kwanzas para partilhar com o teu irmão 50, e tu partilhas simplesmente 25 e ficas com o restante. Às vezes não partilhas nada. Isso é corrupção. Isso aqui é onde começam os vícios de desvio de fundos, e um dia esse mesmo indivíduo vai se tornar servidor público, gestor do erário público, e vai fazer a mesma coisa. Então esses são sinais que indicam que este indivíduo tem comportamento desviante. Daí que em criminologia nós falamos que todo comportamento desviante, ou seja, todo crime é um comportamento desviante, mas nem todo comportamento desviante é um crime. Ok. Portanto, temos que ter atenção que todo crime começa num comportamento desviante. Qualquer comportamento desviante é motivo para estarmos atentos e cortarmos pela raiz. Porque é por via da fase desenvolvimental do indivíduo que ele começa a treinar, a desenvolver técnicas de comportamentos desviantes que depois evoluem para criminais, não é? Então temos que ter cuidado com isso. E é normal. De que forma é que os pais devem lidar com essa situação? Um menino que para ir à escola tem que ter estímulo de valores. Um menino que se não for estimulado
com 50, 100 kwanzas, ele mesmo na escola ou em algum local vai fazer questão de tirar alguma coisa do seu colega, um lápis, vai tirar o lanche, vai tirar o dinheiro que muitas das vezes os meninos levam e fazer o gasto com outras crianças. De que forma é que os pais devem cortar? Porque nós, infelizmente, em algumas zonas mais desenvolvidas do nosso país, tem essa tendência de que as crianças levam dinheiro, conseguem levar alguma coisa, um valor para comprar. E é mesmo nesses sítios também onde sai a maior parte das crianças com vícios. E esses vícios vão aumentando de tal modo de que amanhã eles possam roubar coisas de grandes valores. Sim. Agora, voltando para o lado mais precário, que são as famílias de baixa renda, eles começam deste modo, mas depois, ao invés de estarem envolvidos em crimes maiores, eles começam em coisas assim fúteis. Então, de que modo é que os familiares devem intervir de forma a não fazer crescer esse vício, esse comportamento desviante, como disseste? Certo. Eu costumo dizer que o principal elemento de prevenção de comportamentos desviantes e criminais é a educação. Quando a educação é bem feita, é raro, acredito que existe por aí 0, alguma coisa de percentagem deste indivíduo se desviar, quando a educação é sólida, é muito bem feita, sem erros nenhum. Entretanto, esses indivíduos muitas das vezes, ou essas crianças muitas das vezes já são viciadas ou são expostas a comportamentos disruptivos precoces por via das suas próprias famílias. E quando eu falo de comportamentos disruptivos precoces, estou a falar de comportamentos que são análogos a comportamentos criminais, não é? Entretanto, um indivíduo que tem vício de dinheiro e depois começa a roubar, essa criança foi educada com dinheiro. Ela sempre teve acesso ao dinheiro fácil e depois começa a ter vícios. E ela não entende que o dinheiro trabalha-se. Sim, entretanto, quando vai dizer que não, ela vai entender que o pai tem, mas está a mentir e depois vai tirar o dinheiro do táxi. E é por aí, entretanto, as formas de você prevenir isso, primeiro é prestar atenção desde muito cedo, desde ter a idade dos primeiros meses, como você educa o teu filho e quais são as cedências, quais são as coisas que tu cedes para eles, se é correto ou não. E depois, já na cena, o indivíduo já desviado, totalmente desviado e a tentar entrar para caminhos criminais, é muito importante procurar especialistas, psicólogos. Então, pode-se dar recompensas a uma criança como estímulo? Como, ok, tu lavaste a louça hoje, eu vou te dar 50 kwanzas. Amanhã pode-se fazer isso? Pode, mas não é valor monetário. Pode-se dar estímulos, não é? Estímulos à criança, mas valor monetário não. Tu perguntas o que é que ela quer e compras, não dás dinheiro, porque o dinheiro vicia. Dinheiro vicia mais do que droga. Mas mais do que droga, mais do que a droga, sim. Dinheiro rápido, sem trabalhar, vicia mais do que cocaína. Isso, por isso é que tu vês que um indivíduo foi preso hoje, foi solto e dia seguinte foi de novo preso. Sim. É o vício do dinheiro. Mas podemos dizer que o dinheiro é a maior forma de cometer um crime? Não, nem todo mundo comete crime por dinheiro. E aqui é onde nós entramos na questão da maneira como a sociedade interpreta as causas da delinquência. Em Angola tem-se uma tendência de, como é que eu diria, romantizar as causas da delinquência como sendo uma causa simplesmente social. É verdade, as principais causas da delinquência em Angola são sociais, mas não somente sociais. Daí que temos visto mais crimes hediondos a ocorrerem na sociedade. Há 10 anos atrás, nunca ouvi na minha vida um indivíduo que sai na rua e procura vítimas apropriadas segundo os seus próprios padrões para degolar a garganta. Mas nós vimos isso ainda, acho que foi ano passado, no Camama. Sim. Sim, o indivíduo que estava a fazer isso. E há outros que agora cometem crime de canibalismo, desenterram crianças no cemitério, cortam a cabeça, cozinham e... Mas isso tem a ver com psicopatismo ou sociopatismo? Não tem nada a ver com isso? Depende. O indivíduo que degola gargantas provavelmente
é um indivíduo psicopata. Provavelmente, pode ter qualquer outro transtorno, mas deve ser a psicopatia, que é a mais frequente. E o indivíduo que vai no cemitério e cava um corpo e tira a cabeça e come, e numa entrevista ainda diz que não cometeu nenhum crime, ele gosta daquilo, é bom. É claro que esse indivíduo a sua mente está deturpada e possui a questão do transtorno canibal, do canibalismo, de prazer em comer carne humana. E tem outros indivíduos que fazem sexo com cadáveres. E acredito, eu não me lembro muito bem como é que é o nome agora, mas deve ser necrofilia. Sim, é o prazer sexual por mortos, necrofilia. Entretanto, isso é extremamente perigoso. Você não vai me dizer que um indivíduo que comete esse tipo de crime comete por estar desempregado ou por má distribuição de renda. Não é. Mas isso não acaba por ser fatores, a frustração pelo desemprego, a frustração pela não aceitação à sociedade. Não justifica. Isso são, eu diria, motivações. Okay. Isso são motivações, não a ideologia, como nós chamamos. Em criminologia, a ideologia é a origem, não é? Aquilo que é a gênese daquele comportamento. E a gênese do comportamento do indivíduo que comete esses crimes de canibalismo, necrofilia, não é social, é biológica, é psicológica. Crimes hediondos não têm ideologia social. Então, juntando um pouco daquilo que é a criminalidade com a prostituição, vamos considerar a prostituição também um ato de crime? Bem, isso depende do contexto social, né? Exato. Em Angola, o nosso Código Penal não criminaliza a prostituição. Ainda não regulariza essa questão da prostituição. Então, a prostituição não é crime? Não é crime. Repete só lá para a câmera, por favor. A prostituição não é crime, pessoal. Não julguem e não chamem a polícia quando uma prostituta estiver a fazer o seu trabalho. Atenção, fazer sexo na via pública, sim, isso sim é crime. Mas se ela não estiver a fazer na via pública, não é crime nenhum. Está liberado. Podem fazer. Porém, temos que terem atenção que mentira. o nosso Código Penal criminaliza ou criminalizou não chamam proxenetismo, não é? Eu prefiro chamar lenocídio, não é? O lenocídio é, como é que eu diria? É a promoção do sexo, o famoso cafetão. Esse indivíduo... Esse é perigoso. Juridicamente falando, este indivíduo está a cometer um crime porque ele está a promover... Não, calma aí, agora não entendi. Quem pratica não comete o crime, mas quem promove comete o crime. Como assim? Eu não percebi. Tipo, quem vai praticar é a pessoa que vai estar a vender o corpo. Sim, né? sim. Mas há sempre alguém, principalmente em Angola ainda isso é uma realidade, há sempre um cafetão. E ali estaremos a falar do lenocídio, não é? Daí que o Código Penal aborda sobre essa questão do lenocídio. E é realmente um crime grave. E meu amigo que queria ser cafetão? Gadem, boy! Não. E ainda temos o lenocínio, eu estava a dizer lenocídio, desculpa, lenocínio. Temos o lenocínio de menores, que é o artigo 195 do Código Penal angolano. Se lerem, vão perceber, diz aí tudo, e vão conseguir compreender do que eu estou a falar. É certamente um crime promover essas questões de sexo, ou seja, prostituição, né? Tanto infantil quanto de jovens adultos e adultas. Mas o que é que levaria uma adolescente ou uma jovem à prostituição? Isso depende, tem muitas causas. Uma jovem, não é? Normalmente jovem, as causas podem ser diversificadas. Pode ser a desestruturação familiar, não é? A disfuncionalidade da família ou famílias disfuncionais, porque normalmente essas famílias desestruturadas e disfuncionais têm sempre problemas econômicos. É verdade. Há uma grande vulnerabilidade socioeconômica em Angola também por causa dessa questão. As famílias são desestruturadas ou disfuncionais
e isso acaba por levar esses adolescentes para a rua. Certo. Na maior parte dos casos em Angola é isso. Outras entram por emoção. Prazer, A emoção, imediatismo. Imediatismo, sim. Quando falo de emoção, estou a falar de imediatismo. Ok. Então, o imediatismo acaba por levar as jovens ao caminho da prostituição, porque as amigas têm coisas rápidas e elas Eu querem também coisas quero, sim. rápidas. Sim. Daí que eu disse que o dinheiro é mais viciante que droga. O dinheiro é checkmate, o dinheiro te leva em sítios que tu não tens noção. Mas tem algum lado positivo da prostituição no país? Será que tem? Lado positivo? Sim. Eu particularmente defendo que não. Será que ajuda nos impostos? Porque se nós tivermos muitas casas como é que se chama? Casa de prostituição. Muitas casas de prostituição geram impostos. Certamente seria beneficente para o Estado do ponto de vista de alavancar aquilo que é o PIB, não é? PIB? Se fosse, sim, que é o Produto Interno Bruto. Ok. Para falar do ponto de vista do dinheiro que o Estado arrecada, do ponto de vista geral. Então, seria sim lucrativo se o Estado fizesse isso, tipo, regularizar ou descriminalizar o lenocídio, a cafetagem. Ou aceitar, no caso. Aceitar, porque as prostitutas não pagariam diretamente contas como profissional, não é prostituta. Isso é até estranho, uma prostituta pagar impostos. Ser prostituta por exercer essa profissão. Mas o cafetão já, porque ele vai ter uma empresa. Sim. Ele é o gerente de programa. Sim. E sendo uma empresa, há mais sentido nisso. Mas nosso Estado não legaliza isso, não legalizou isso. Então, continua a estar privado. Continua. E quem pode fazer sexo é só, ou seja, quem pode vender o sexo é só mesmo ela. Ok. A prostituta. É como se fosse uma questão de consenso. Um consenso. Eu vou te dar o que você quer, você me dá o que eu quero. Sim, uma troca de favores. E como é que vê a questão da prostituição e delinquência, nesse caso a criminalidade, no bairro da Dira, no Kikagio, Malueca, esses lugares, Viana também, esses lugares que constantemente são falados pelas nossas mídias, e nunca há uma solução porque aquilo já se tornou uma infecção, uma manifestação daquele povo local. Certamente. São locais que eu chamo, nós criminólogos chamamos de hotspot ou zonas quentes. Elevado de criminalidade chama-se zonas quentes. E são as zonas que têm também mais predominância daquilo que é a prostituição. Então é normal que haja prostituição e criminalidade nessas zonas quentes, porque a criminalidade atrai prostituição, atrai muitas outras coisas, não é? Consumo de droga, muitas coisas relacionadas a comportamentos criminais e comportamentos desviantes. Entretanto, é basicamente isso que acontece. Mas de quem é que vamos colocar a culpa no comportamento desviante de uma menina de 15, 16 anos para a prostituição? Tem muito a ver com quem ela cresce, a mãe, o comportamento das irmãs, as primas, tem muito a ver com isso? Sim, tem muito a ver com isso. Do ponto de vista individual, isso tem muito a ver com a maneira como essa pessoa cresce, não é? No meu familiar. A educação também pode ser um elemento preventivo da própria prostituição em si, porque por mais que uma pessoa esteja a passar necessidade, com uma educação sólida, não é? Acaba por não enveredar para esse caminho, não é? E procura soluções infinitas para resolver a questão da vulnerabilidade socioeconômica que ela mesma enfrenta. Entretanto, a família é muito importante para prevenir essas questões, porque a mãe, quando é conivente, isso não ajuda e acaba por ser também uma das razões que levam a própria rapariga a fazer isso. Há relatos de províncias em que indivíduos que vão trabalhar lá, em qualquer ramo, alugam casas em diferentes zonas e as senhoras que alugam acabam por incentivar as filhas a namorar com os mesmos indivíduos que
que fazem o aluguer, e isso é uma forma de prostituição, porque Mas- eles depois saem de lá e... Só é considerado prostituição quando há uma troca de interesse, uma troca de bens. Disseste agora que na delinquência ou na criminalidade está envolvido dinheiro. Será que para a prostituição basta eu pagar a pessoa para se envolver comigo? Ou se eu tiver a dar alguma coisa, mesmo não sendo bem, com o interesse de eu usar o corpo da menina para outros fins, também é considerado como prostituição? A prostituição é o ato ou ação de troca de favores, não é? Ou seja, de troca de receber dinheiro ou qualquer outro bem material em troca de favor sexual. Isso é prostituição. Não importa se for valor monetário, se for bens como telefone, computador, isto é prostituição. Daí que eu tenho dito que a maior parte das influências digitais são prostitutas. Não faz isso. Sim, a maior parte das influências digitais são prostitutas. Porque o conceito de prostituição diz isso, é muito amplo. Quando tu fazes, e não só influência digital, mas como a maior parte das raparigas na cidade angolana são prostitutas. Sim, porque quando tu namoras comigo com a intenção de eu dar-te ou tu receberes bens materiais da minha parte, o famoso pagante, Certo. isso é prostituição. Você está comigo para receber os bens materiais e em troca vais dar-me prazer sexual, favor sexual. Entretanto, isso é prostituição. Alguns preferem chamar práticas análogas à prostituição, mas não são práticas análogas à prostituição. É prostituição. Então estamos a dizer que a maior parte das meninas, das mulheres de Angola são prostitutas. São prostitutas. Mas Isso é a forte. questão, Isso é a forte. questão é com base no conceito. O conceito está lá e todos nós podemos ver, está disponível a nível da internet e vão compreender que o conceito de prostituição é muito amplo. É a troca de favores sexuais, não é? No fim ou com o fim intuito de receber valores monetários, bens materiais e qualquer outra coisa. Então, se uma mulher vem falar comigo, pede para eu pagar a escola, pede para eu pagar uma pastilha, uma sandália, em troca ela fica mais próxima a mim ao ponto de dar o corpo dela para mim, ela é prostituta. É prostituta. Não é? Realmente, sem dúvidas nenhuma. Sem Eu dúvida. podia chamar isso de práticas análogas à prostituição, ou seja, semelhantes à prostituição, mas Exato. não é semelhante, É mesmo prostituição. É prostituição. É prostituição. E como é que elas fazem o marketing? Principalmente as digitais influencers. As digitais influencers, certo? Obrigado. Elas fazem o marketing por via das suas redes sociais. Tem muitas aí que metem lives com calções curtos, outras ficam a dançar, danças extremamente sexualizadas, sensuais. E está a fazer o marketing. E há pessoas que puxam no privado e fazem propostas. Isso é um facto. E essas são as famosas prostitutas de luxo ou as garotas de programa. E o mundo está a evoluir. E mas com base... há uma aceitação delas no nosso país. Eu acho que uma aceitação forma de quem? Das influências, de uma forma de não dizer que são prostitutas. Eu não estou a dizer que são prostitutas, atenção. Uma forma de esconder. Eu estou a dizer que sim, a maior parte das influências, o modo operandi, atenção, aqui é o modo operandi dela é de prostitutas. Consegues dizer alguma influencer que é prostituta? Agora vamos aqui tentar. Tem bué. Vamos tentar. Mas eu não posso dizer nome. Eu não posso dizer nome, porque depois eu sou criminólogo, tá sabendo? Porque depois já... Mas isso é um facto, porque depois vai entrar a questão da calúnia, da difamação. Sim. Yeah, mesmo sendo verdade. Yeah, eu não tenho provas. Tá sabendo? Então você não pode cair nessa. Mas isso é um facto e nós sabemos. Yeah, e nós sabemos. E se nós tivéssemos até dinheiro para gastar assim, eu acho que testar. a única, eu acho que posso falar isso. A única prostituta que era influencer e assumida era a Net Nahara. Sim, ela já era assumida, mas sim, há outras que não se assumiam. Tipo quais? Tá dando de Fly Squad. Tá dando de Fly Squad. Mas pronto, o meu objetivo aqui é informar. Exato. Yeah, a informação é essa, que o conceito de prostituição é amplo.
e há atitudes e comportamentos que determinadas raparigas, não só influências digitais, têm, que leva a configurar este mesmo comportamento ou atitude como sendo prostituição. Uns preferem chamar de práticas análogas à prostituição, mas eu sei que é prostituição, porque o objetivo principal é dar favores sexuais em troca de bens. Mas tu já passaste por uma situação semelhante a essa? Já. Conheceres alguém e ao longo da vossa caminhada perceberes que o que ela queria era simplesmente obter bens, obter valores Já. e oferecer o corpo? Já. E hoje em dia é muito fácil identificar isso, porque logo que qualquer indivíduo está a conquistar uma mulher e ele percebe, dependendo da mulher, mas há muitas que falam logo, mas tu, tipo, queres namorar comigo, tens quanto? Tipo, o que é que você tem para me dar? Quer dizer, namoro, relacionamento amoroso é sobre dar. E essa questão do sobre dar é dar bens materiais. E esses bens materiais vão fazer uma contraposição ao ato dela dar favores sexuais. E isso, do ponto de vista científico, chama-se prostituição. Então, todo mundo que... Mas tu apoias a prostituição em casos de necessidade? Não, eu não apoio a prostituição em nenhum aspecto. Mas, por exemplo, entrevista-se muita gente que diz que está nessa vida da prostituição porque tem filhos e não consegue sustentar os filhos. Outros porque perdeu a mãe, o pai e foi a única opção. Questão ou fenômeno que eu compreendo, dado aquilo que é a vulnerabilidade socioeconômica a nível astronômico que a nossa sociedade enfrenta, compreendo, mas no apoio, eu penso que há sempre outra saída. Por mais que digamos que não há sempre outra saída. Há casos de mulheres que também passaram por situações iguais, mas ainda assim não se tornaram prostitutas. Sim. Há mulheres que são lotadoras, há mulheres que são lavadoras de carro, há mulheres que são, como é que se diz? Cobradoras, não é? E há mulheres que fazem de tudo. Então, há sempre um jeito. E eu não apoio isso porque isso tem consequências extremamente graves. Deterioração do próprio valor da mulher em si, na sociedade. Porque um indivíduo que é jovem, não é adolescente, está na casa dos 16, 17 anos, frequenta muito os locais onde as prostitutas estão, fazer o uso desse serviço, acaba por comparar todas as mulheres com as prostitutas. Aí vem a objetificação da própria mulher em si. Então não apoio isso e, desde já, soluções para isso se nós formos, ou se o Estado não é, for entender em aprovar uma lei que criminaliza a cafetagem ou o lenocídio, o famoso lenocídio, também tem que criminalizar a prostituição em si, tanto a prostituta quanto aquele que compra e aquele que vende. Mas quem compra não é só para obter um prazer, é uma criminaliza, questão... porque isso Bom, eu entendo que há muitas coisas por trás do indivíduo que compra. Sim. Há muitas questões, mas se queremos uma sociedade sem prostitutas, temos que criminalizar a prostituição, criminalizar o indivíduo que compra e criminalizar o indivíduo que vende, a prostituta, o cafetão e o comprador. Todos mamam. E para fazer isso, nós temos, claro, que criar uma sociedade que há uma maior distribuição ou melhor distribuição de renda, melhor acesso a bens e serviços, porque se tu punires a prostituta, certamente que ela vai ter uma fonte de renda. Então a sociedade tem que estar pronta para oferecer alternativas para essas mesmas prostitutas. Então, de alguma forma, estamos a dizer que nós não estamos preparados para eliminar isso. Não estamos preparados porque as prostitutas precisam ganhar. Porque uma coisa é eu dizer aqui, do ponto de vista científico, um conjunto de ideologias, e outra coisa é a vida real. A vida real é que essa hora tem uma prostituta na rua à procura de dinheiro e cliente. E distintas classes econômicas. Certamente. Porque não se sabe que se quem está em frente, nesse caso na classe econômica, no poder, sabe da realidade dessa pessoa que está nesse momento na estrada. Eles sabem.
Eles sabem? Sabem. Será que sabem mesmo? Nada se mexe nesse país sem os que governam saberem. Eu já ouvi relatos de que existem bairros que estão a ser criados e o governo não sabe. Claro que o governo sabe. Claro que todos os anos surgem bairros novos que estão a se desenvolver. Será que Mas o governo sabe. a criminalidade e a prostituição acaba por ser também um negócio de quem governa? Um negócio escuro, um negócio. Isso não sei. Mas o que eu sei é que em todas as camadas sociais há indivíduos que compram sexo. Certo. Se há indivíduos que vendem, isso não sei. É provável que sim, é provável que não. É necessário haver factos para provar Porque isso. tinha um estudo, estava-se fazendo uma pesquisa, uma investigação mesmo a sério no nosso país, que dizia que um dos nossos governantes era o cafetão de um grupo de Ok. meninas que vinham, parece, de Brasil, ok? Vi essa notícia. E essas meninas eram distribuídas, perdão, em diversas áreas de Luanda e em outras províncias, e eram aquilo que disseste, eram prostitutas de luxo. Vi essa notícia. Então, Mas ele era cafetão até que se provou o contrário. é, Sim, porque a lei dá o direito ao contraditório, dá o direito ao benefício da dúvida. Tá a ver? Dá o Certo. direito a provar que os factos sobre ele imputado não são verdadeiros. E em nenhum momento eu vi uma entrevista ela dizer que sim, ele fazia parte disso. Sempre negam. E como negam, nós não podemos dizer o contrário, porque a justiça também não conseguiu provar que sim. É. Então é basicamente isso. E voltando naquilo que é a criminalidade, Uhum. importa dizer que há uma grande discussão a nível global, falo do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das redes sociais, do ponto de vista das academias, se Angola é um país seguro. Uhum. Angola não é um país tão seguro. Mas nós temos, Não é um país tão nós seguro. temos poucas províncias. Isso não nos torna, não nos colocaria no ranking dos países mais seguros por ter poucas províncias. Nós somos a 30 milhões ou 30 30 de milhões. habitantes. 30 Isso não nos milhões. torna mais seguro comparando, por exemplo, com quem vive no Brasil, com quem vive nos Estados Unidos. Sim, nós temos os requisitos necessários para uma melhor implementação das políticas públicas de segurança, Uhum. bem como as políticas de segurança pública. Políticas públicas de segurança desenvolvidas pelo Estado, políticas de segurança pública desenvolvidas pelos indivíduos. Certo. Entretanto, nosso país tem 30 milhões de habitantes, Uhum. não é muito, existem países menores que têm muito mais Sim, habitantes. sim. E não é, mas quando falamos de segurança, nós estamos a falar de segurança do ponto de vista geral. Segurança não é simplesmente segurança social, não é simplesmente segurança militar, não é? Também tem a segurança, por exemplo, alimentar. Certo. Aqui entra tudo e mais alguma coisa. Então, quando falamos de segurança, estamos a falar nesse aspecto. Porém, do ponto de vista de criminalidade, violência, conflito, instabilidade social, Angola não consta entre os 50 países mais violentos do mundo. Ok. Não E que é uma consta. coisa boa. É muito bom. Sim. E dizer que Angola é mais segura que a África do Sul. Isso são factos, são dados fatos. científicos. Na África do Sul, segundo o último dado que eu vi, me lembro que havia 75 homicídios por dia. Por dia. 75 homicídios por dia. E havia momentos que estava pior. Acredito que nesse momento, se calhar está pior, porque a última vez que eu vi foi há meses atrás. 75 homicídios por dia correspondem a mais do que o número de crianças ou de pessoas que nascem num hospital. Sim, aqui em Angola não sei quantas crianças nascem, mas sei que morrem 40 e tal crianças por dia. É. Então, aqui em Angola não temos esse nível de cometimento de homicídio no país todo. Uhum. A África do Sul é um país extremamente violento, não é? E não falei dos crimes no geral, só falei de homicídios. Imagina, sim. os crimes, deve estar em mais de 300 crimes por dia, deve estar nos 500 crimes por dia, ou 1000. Certo. Entretanto, Angola, segundo as últimas estatísticas que eu observei, Angola tem um total de 187 crimes por dia.
187 crimes. 187 crimes por dia. E como é que eles estão distribuídos? Em que zonas é que há mais crimes? Há mais crimes em Luanda, não é? Na zona sul é Benguela e Huambo. Na zona norte é acho que acho que é Wiz e Malange ou Kwanza Norte, não estou certo, mas há 2 províncias na zona norte que estão no ranking das mais violentas, há 2 províncias na zona sul, que é Benguela e Huambo, e há Luanda, são 5, se eu não estou em erro. Porém, nesses 187 crimes por dia, existe, ou seja, os homicídios representam 2,5% dos crimes, dos 187. 2,5%, o que equivale numa média de 4 ou 5 crimes de homicídio por dia. Sim. Compara com a África do Sul, que tem 75. Nem como. E com certeza que Angola não é o país mais seguro do mundo, mas também há quem gosta de vender a ideia de que Angola é o país mais inseguro do mundo. Então é necessário deixar aqui essas estatísticas. Certo. Há quem se calhar não sabia isso lá em casa, que a África do Sul tem mais cometimento de crimes por dia comparado com Angola. Angola tem sim criminalidade, é preocupante, porque nós não podemos nos comparar com os outros só porque na África do Sul tem 75, quer dizer que em Angola por ter 4 ou 5 homicídios por dia é um paraíso na Terra, não é? Mas também nós temos que saber que cada realidade é uma realidade. Nós, em Angola, nunca estivemos adaptados a muita criminalidade, se nós falarmos já do ponto de vista histórico. Essa coisa de criminalidade a nível em que nós estamos a chegar hoje, embora que não é muito elevado, que já está descontrolado, não é? Mas é importante dizer que nós não somos uma sociedade que compactua com isso. Mas comparando os dias de hoje, né, falaste de Luanda, e por ser aqui a capital, nós sabíamos que há 10 anos atrás o nosso país, a nossa capital era muito mais habitada e tinha zonas centralizadas de crime. Falo propriamente do Sambezanga, Kazenga, Rangel. A criação desses grupos também, de alguma forma, veio aumentar aquilo que é a forma de manifestação dos crimes. Estamos a falar dos crimes criados por gangues e crimes feitos por confusões, lutas de gangues, crime feito porque não é só roubar. É mesmo um grupo daqui com outro grupo dali, aconteceu alguma coisa. Isso também entra nessa estatística. Certamente, porque aí, além dos crimes, eu mencionei os crimes de homicídio porque são os crimes mais repugnantes e mais, como é que eu diria, mais preocupantes para a sociedade, porque viola o bem maior, que é a vida. Mas, claro, nessa estatística subdividem-se outros tipos de crime, como o furto, como o roubo. O suicídio. Suicídio não é um crime. Suicídio não é crime, graças a Deus. Pronto. Tirar a própria vida, né? Sim, tirar a própria vida. Mas devia ser um crime. Quem devia pagar era a família. Não é crime, não pode ser crime. Entretanto, está tudo dentro desse leque. Esses todos os crimes estão lá, burla, branqueamento de capital, isso tudo entra nas estatísticas, né? Mas os crimes mais cometidos em Angola é furto e roubo. Furto e roubo. É isso que se pratica mais em Angola. Furto e roubo. Quem não sabe o que é furto, lá em casa, furto é a subtração de coisa alheia móvel, não é? E o roubo também é a subtração de coisa alheia móvel, porém com uso de violência ou grave ameaça, agressão física e muito mais. Entretanto, a diferença é essa: uso de violência no roubo e no furto não se exerce violência. Ok, muito bem. Então, quais seriam as soluções para diminuir o número de criminalidade no nosso país, bem como diminuir a prostituição no nosso país? Bem, as soluções para a criminalidade, antes de eu falar das soluções, importa dizer que
há uma tendência de se achar que o sentimento de insegurança equivale à segurança real. Ou à insegurança A real. insegurança real. Uma coisa é o sentimento de insegurança, outra coisa é a insegurança real, tipo, na realidade. Porque há muita gente que espalha também notícias falsas nas redes sociais e acaba por criar sentimento de insegurança nas pessoas. Mas é importante dizer que o sentimento de segurança está intimamente ligado com a segurança ontológica. A segurança ontológica consiste no facto de tu teres a capacidade de saberes que vais sair e vais voltar são e salvo em casa. Quando tu perdes essa capacidade, não é, da segurança ontológica, aí aparece o sentimento de insegurança. Insegurança real. Real. Ok. Yeah, então, dizer que soluções para a criminalidade primeiro, eu gosto de falar primeiro em educação cultural como forma de prevenir crimes. E, aliás, no meu TCC, né, eu vou abordar sobre educação, ou seja, controle social informal como forma de prevenir crimes hediondos. Esse é o principal elemento. A educação. Educação. Esse educação. é o checkmate. Ei. Quando a educação é forte, estamos a falar do ponto de vista familiar, que a educação chamam de educação informal, mas eu chamo de educação cultural, e a educação formal, que é aquela que é passada na escola, não é? Que é mais escolarização do que propriamente educação. Educação, sim. Sim, porque as escolas não educam. Não educam, ou seja, não é o papel da escola educar. Fazem isso até algumas, mas não é o papel da escola educar, é informar. E escolarizar o indivíduo. Daí que temos muitos indivíduos, governantes, pessoas de alto estatuto, empresários, que são extremamente escolarizados, mas são extremamente deseducados. Não têm educação nenhuma. Ok. Bom, pronto. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Prontos, né? Saindo daquilo. Prontos. Falei, claro, falei. Mais uns 5 minutos, acho que seria bom. Falei da educação. Claro, a educação tem que ser combinada com outros fatores. Estamos a falar de maior acessibilidade aos bens e serviços. Né? Tem que se criar essa coisa de melhor distribuição das rendas. Tem que se fazer o processo de... como é que eu diria? Tem que se fazer o processo de reconstrução da cidade, não é? Porque a cidade, o facto de tu viveres num gueto, isso propicia a criminalidade, a desorganização social. Tem uma teoria em criminologia que fala disso, desorganização social, e até a teoria da escola de Chicago, né, que fala sobre as construções das cidades e tudo mais, e surge as periferias, essa coisa toda. Entretanto, sobre a prostituição, o elemento para prevenir a prostituição também é a educação, e em seguida eu traria o elemento melhor distribuição de rendas. Melhor distribuição de bens e serviços. Isso sim. Nós pensamos que o objetivo do executivo é mesmo esse. Estamos a lutar, ou estão a lutar para diminuir esses dois fatores que são já demais no nosso país. E nós, enquanto jovens, vamos passar a mensagem sobre não a prática da criminalidade, não a prática da prostituição, e aconselhar sempre indo para as periferias, que é a zona de maior propagação de desinformação no nosso país. E assim como o nosso caríssimo criminólogo Adson Kikongo, nós vamos fazer essa questão de passar a mensagem. Então tem mais 5 minutos para dar o remate final, alguma informação, deixar aí as tuas redes sociais. Adson Kikongo, né? Todas as redes sociais, Adson Kikongo, não tem outra rede social que tem nome diferente. Domingo, além de criminólogo, claro, faço rap. Domingo tem estreia no meu canal, a música de estreia Nava Quem. Vão lá, acompanhem a cena. Bom rap, não é? Rap de outro nível. E pronto, é basicamente isso. Ok? Não vai mandar beijinhos e abraço para a tua esposa? Não tenho esposa. Aí não, é botax. Pronto, shout-out para todos os meus niggas. Para a namorada. Todos os meus manos. A cunhada. Universidade. Tá a fugir, ele tá a fugir. Vamos cobrar, eu vou postar depois. Shout-out para a cunhada.
Para não falar assim. Sim, Mas tá eu bom. falei, Chat para a cunhada, quem sabe quem é. Mas o que? Pronto, é por aí. E Ai, ai. aconselhar-vos a educar os vossos filhos, porque a educação cultural é a melhor forma de prevenir crimes hediondos. Se estudarem ou assistirem a série do Jeffrey Dahmer, vão compreender que o Jeffrey Dahmer é um dos maiores sociopatas ou psicopatas a nível do mundo, da história, não é? Mas ele só se tornou o que se tornou porque os pais eram extremamente ausentes, ou seja, o ambiente influenciou muito na sua conduta. Ok, então ficamos por aqui, mas antes de terminar, vou voltar a repetir que se você quiser estar bem acompanhado, tem que ter o teu hambúrguer de lado. E para você ter o teu hambúrguer de lado, basta contactar o número 947 11 38 23, é da Burgers não, é, como é que Begas da Tia Lu, né? Vamos comer os begas da Tia Lu. E se tu fores para lá em meu nome, dizer que viste o Pod Life e estou aqui para comprar, claramente que vais receber desconto na sua compra. É nós a trabalhar. Vamos agradecer a todo mundo que fica aí do outro lado a acompanhar os nossos vídeos. Coloquem os vossos likes, compartilhem e deixem as vossas mensagens, sugestões de temas que nós podemos trazer aqui para vocês gostarem ou para vos manterem mais informados durante a nossa transmissão. Eu sou o Esmeraldo Felipe e vocês já sabem, estamos juntos.